Vamos lá, pessoal. Henry Suzuki de novo, já aqui no nosso fechamento do nosso curso. E a gente falou de um monte de coisa, né? Eu tô lembrando lá na nossa primeira conversa que, olha só, Google Patents, para quem nunca viu uma patente, né? A gente começou a navegar ali no sistema, depois a gente viu o Spacinet, falou sobre comandos, progressão de busca, depois vimos algumas dicas da cozinha ali, né? Sobre o uso de filtros, como a gente faz, né? Usa, né? Ferramentas analíticas até para encontrar outras classificações, um montão de coisas que a gente viu até agora, né? E estava pensando aqui, né? Poxa, né? Como que a gente pode fazer o fechamento desse nosso curso? Porque o que acontece? Se eu for entrar, né, na parte de análise mais a fundo, ixi, aí vai virar um curso, né? Todo ele só, né? E depende muito de ferramenta também. Aí acaba ficando meio chato, por quê? Porque um curso que depende de ferramenta e nem todo mundo tem acesso, na minha opinião, fica uma coisa assim meio chata, né? Meio frustrante, assim, do tipo, poxa, eu queria ter acesso, eu não tenho. Né? Então, embora a gente tenha visto, né, ferramentas como Orbit, disso, daquilo, tem muita coisa que a gente pode fazer também usando outras ferramentas gratuitas, né? Tem até base de dados que eu coloquei naquela nossa lista ali de fontes de informação que permitem fazer análise também, né? Vai fazer igual Orbit, não vai? Talvez não faça, tá? Mas faz muita coisa também. Mas o mais importante, pessoal, do nosso curso, da nossa conversa que a gente teve até agora, para mim, é que a gente possa terminar, né, essa nossa jornada com assim, aquela sensação de, poxa, aprendi a fazer uma coisa legal. Né? Eu consigo contar uma história de uma tecnologia. Eu consigo pegar o meu sobrinho que gosta de PlayStation e falar, deixa o tio mostrar para vocês aqui umas coisas, aqui umas patentes dessa Nintendo aí para você dar uma olhada. Né? Ou então da Sega, lembra? Atari, coisa do gênero. Né? São coisas assim históricas às vezes que a gente quer ver. A gente viu até, né? Patente chuteira lá, né? Lembra aquelas coisas todas? São coisas assim, é quando a história de patentes começa a ficar mais próxima da gente. Costumo falar. Quando a gente começa a conseguir contar uma história de uma tecnologia, da origem de uma tecnologia, de um inventor, de uma empresa, aí eu posso dizer que a gente, sabe, aprendeu alguma coisa, né? Aprendi um jeito de contar histórias, né? E olha só, isso vale para tecnólogos, vale para engenheiros, vale para o pessoal da área de saúde, para o pessoal até da área de história, né? Eu vou contar história de tecnologias olhando para patentes. Né? Aliás, só um comentário geral, pessoal, se vocês procurarem assim, tipo Google Glass, Patent, ou Technology, coisa do gênero, vocês vão encontrar, né, no próprio Google, Guys daí, vocês vão ver que tem várias histórias, até da tecnologia do Google Glass, né, falando o que o Google fez, o que os outros fizeram, tal, e assim por diante. Aliás, vocês vão descobrir que, muito embora, né, o Google não tenha seguido tão adiante com o projeto dele, que tem várias empresas hoje que já até vendem, né? Os óculos, né? Smart glasses, coisas do gênero, né? Ou óculos para realidade aumentada, né? Augmented reality, coisas do gênero. Mas beleza. O que eu queria fazer esse fechamento das coisas aqui, pessoal? Eu queria, acho que fazer esse fechamento meio que um convite para todo mundo, né? A gente viu muitas ferramentas, muitas técnicas, né? A gente viu que dá para fazer análise, inclusive no próprio Spacinet, né? Quem tem acesso, eventualmente, ao Orbit, né? Tem um repertório um pouco maior, talvez, de ferramentas. O que eu queria fazer, assim, né? O nosso fechamento e um pedido para vocês. Sabe, voltando, né? Quando a gente falou, né? Uso estratégico de patentes, tal, uma coisa do gênero, né? Eu lembro que tem uma sequência de slides que normalmente o pessoal curte, né? Que assim, né? Vamos falar sobre mapeamento de segmentos tecnológicos, né? As perguntas básicas do texto jornalístico, né? O que, quem, quando, onde, porquê e daí. O e daí e o porquê normalmente são mais difíceis a gente responder sem ler muito mais a fundo, né? Mas o que, quem, quando, onde, muitas vezes a gente consegue enxergar algumas coisas. Então, o que eu queria pedir para vocês? Sabe aqueles slides que a gente viu ali, ó? Por exemplo, faça um levantamento de patentes no segmento que é do seu interesse. Pode ser no Google Patents, pode ser no Spacinet, pode ser no Orbit, pode ser em alguma outra fonte de informações. Sim, algo como, sabe, uma busca meio abrangente, talvez até usando uma classificação ou algumas palavras-chave assim mais abrangentes, né? Tipo, sei lá, né? Fitoterápicos de forma geral, né? Amião K36, é um jeito que eu tenho, né?
Poderia fazer buscas também, né, por um determinado titular, né, dentro de fitoterápicos. Eu sei que tem uma empresa que chama lá, né, William Schwab, que é super famosa, tem outra que chama Indena, e assim por diante, né. Estou falando de empresas que me vêm à cabeça no segmento tecnológico. Vocês provavelmente têm na de vocês. Pode ser até ali, né, Sega, Nintendo, seja lá o que for, né, que vocês podem fazer levantamentos também, né, e procura ver o que eles patentearam. Mas assim, vai no qualitativo mesmo. Não é só quantas patentes tem. Dá uma olhadinha no que tem. Se for o caso, usa um filtro. Né? Mas não tem o NPN maior que 1. Usa lá, que tem pedido WO, por exemplo. Já ajuda. Mais uma vez, não é todo mundo que tem pedido PCT, que a patente é relevante, nem todo mundo que tem patente relevante faz PCT. Mas é um jeito que você tem ali de dar uma filtrada às vezes, para pelo menos contar uma parte da história. Eu não estou contando todo o segmento, mas eu fiz um levantamento por uma classe e dei uma analisada naquelas empresas, né, os titulares que depositaram PCTs, ou eventualmente quem teve depósito no Brasil. Uma coisa importante, tá, pessoal? Toma cuidado com depósito no Brasil só, porque o Brasil não é um destino assim predileto de quem deposita patentes. Tá? O Brasil, vocês vão ver que figura ali entre 8 e 10, dependendo, né, do mercado. Alguns, né, mundo agro está mais para o topo, né, no mundo da eletrônica, tal, telecom, né, o Brasil tem poucos depósitos. Talvez porque a gente tenha poucas empresas concorrentes aqui no Brasil também que trabalham com alta tecnologia, né? Então tem que ver. E talvez não seja um mercado tão grande assim para tecnologia também, né? Então, vamos lá. Aliás, se for para depositar, uma empresa às vezes prefere depositar na China, na Coreia, né? Em Taiwan, por exemplo, que tem grandes corporações que exportam para o mundo todo, do que proteger, nesse caso, o mercado, né, brasileiro. Já o mundo agro, não, né? O Brasil é um grande mercado, tal, então, mundo agro, mundo farma, por exemplo, né? Petróleo, né? O Brasil é um grande produtor também, talvez a gente vai encontrar uma proporção maior nesses segmentos. Mas voltando, né? Então, dá uma olhadinha no que está sendo, conte uma história, né? Me conte uma história. O que está sendo depositado aí na área que você tem interesse, por exemplo, né? Ou que já foi depositado. Pode ser até chuteira, né? O que tem de chuteira? Né? Tem aqueles cravinhos, né, que ficam embaixo da chuteira, tem a superfície de topo, tem coisa para não quebrar o dedo, tem amortecimento, seja lá o que for, né? Vamos lá. Depois, né, dá aquela sapeada ali, quem, quando, onde. Nessa história de quem, quando, onde, pessoal, até no Espacenet dá pra gente fazer muita coisa, lembra? Você vai ali naquela história ali do filter, consegue ver bastante coisa ali também, né? Claro, né, no Origin é mais bonito, tem gráfico, você faz, né, filtro, coisa do gênero, tem, mas para começar a contar uma história, né, melhor começar contando uma história naquilo que está à nossa mão, do que não contar história nenhuma, né? Legal. Depois essa história, né, como a tecnologia evolui, aí é um pouco mais difícil, né? Porque normalmente, como a gente depende, não é que depende, é bem legal quando a gente usa citações, é que você vai voltando no tempo. Mas olha só, às vezes, até pegando uma patente, né? No próprio Google Patents, ele é bem legal. Você pega uma patente, vê que patentes que foram citadas, né, estão no passado. E aí você vai voltando no tempo, né? Então, quem foi que ela citou? Quem foi que citou? Quem foi que citou? E aí, só de fazer isso, talvez você não vai pegar, né, um universo muito grande, mas você consegue contar um pouquinho das histórias, né? De pegar citada, você vai voltando ali para o passado. E às vezes você encontra uma patente, né, que parece que está quase na origem da coisa, aí você faz o contrário, né? Quem citou, né? É um jeito que a gente tem de fazer essas coisas. Se você tiver acesso ao Orbit, por exemplo, às vezes fica mais fácil, né? Pega aquela patente, né? Sei lá, tem 50 patentes que você selecionou. Quem foi que elas citaram? Volta. Depois pega aquelas citadas. Quem foi que citaram? Volta. Né? Citações netas, bisnetas, tal, coisa do gênero. Ou então, citações filhas, né? E assim por diante, né? Legal. Aliás, acho que se for para trás, né, são citações avós, bisavós, e aí que citações filhas, netas, bisnetas, né? Não sei se pode chamar desse jeito. Bom, mas deu para entender, né? Para um lado e para o outro, para o futuro e para o passado. Legal. Então, é um outro jeito legal da gente contar histórias também. Outro jeito legal de contar história é pegar um titular, por exemplo. Né? Pega um titular dentro de um determinado segmento, de repente uma empresa muito importante, né? Então, tá dando o exemplo lá da Sega, né? Lá dos videogames, por exemplo. Como contar, né? Da origem ao final da empresa ali. Aliás, nem sei se a empresa ainda existe até hoje, né? Talvez exista, né? Então, onde que está essa empresa, né? Que já foi tão grande?
né? Que empresas como a Xerox, por exemplo, né, já fizeram no passado e fazem hoje, né? Então, sabe, esse tipo de coisa é bacana a gente poder contar a história, né? Dependendo, olha, no mundo farma, por exemplo, se a gente pegar na década de 90, né, era a época de ouro dos blockbusters, né, o Omeprazol, a gente pegava lá, né, Sildenafil, né, Viagra, aquela época ali, né, início da década de 90, mais ou menos, né, a era das moléculas pequenas, blockbusters, né, e aí tinha um grande número de patentes. Aí vocês vão ver, por exemplo, pega uma empresa, quer ver? Uma Pfizer, por exemplo, e vê o número de patentes dela ao longo do tempo. É bem legal você ver isso, assim, né? Não estou querendo dizer que tem menos patentes, está investindo menos, tal, mas assim, sabe, você não conta a história toda, mas você começa a contar um mote que tem por trás, né? Então, tente fazer isso também. Desses gráficos todos que a gente viu, ó, né, citações a gente consegue fazer, né, no caso, né, que tem acesso ao Orbit, tem esses gráficos de citações, citações individuais também tem ali. Esse gráfico aqui, ó, que é de segmento tecnológico, né, e quem é forte em qual segmento, hoje nem no Orbit tem direto esse gráfico. Tem outras ferramentas que fazem, né, da própria Questel, mas o Orbit não faz exatamente esse gráfico desse jeito que a gente está vendo, né? Mas aí você pode fazer, entre aspas, né, algumas improvisações, né? Você pode pegar por classificações de patentes, ver dentro de um segmento, lá, Google Glass, né? O que tem de classificações importantes? Né? De repente tem uma coisa que é sobre, por exemplo, né? O sistema de display, o sistema de bateria, às vezes a questão do design, dos óculos, a questão do fone de ouvido, né? Tem uma coisa bem interessante desses óculos inteligentes hoje, que eles não têm coisa que a gente enfia no ouvido, eles ficam aqui, né, em contato com o osso, eles vibram e você escuta, né, por meio da vibração no osso, né? Então, talvez faça menos ruído externo, né, do que, por exemplo, faria um fone de ouvido, tal, coisa do gênero. Né? Então, só para dar alguns exemplos, né? E aí a gente vai estudando. Outra coisa muito importante, pessoal, e desculpa pelo falatório, assim, nessa nossa fase final, né? Mas, assim, meio que fechando o curso, né? Sempre lembra que patentes, né, são importantes, mas são só um pedacinho da história, né? Lembra sempre, né, que tem várias formas de inovação e essas várias formas de inovação têm diferentes lógicas, né? Então, grande parte do mundo que a gente tem hoje não depende tanto de patentes como já dependeu no passado, por exemplo, né? Então, toma bastante cuidado na hora de estudar, né, portfólio, essas coisas todas, para não ficar também olhando só para patentes, tá bom? Bom, para uma conversa como essa, né, e acabou ficando um vídeo meio longo, assim, meio de despedida do nosso curso, talvez sim, talvez não. A gente, se não se encontrar nesse curso especificamente, a gente se encontra em outros vídeos por aí afora. Queria só então deixar os meus super agradecimentos a todos aqui que acompanharam o curso até aqui. Não tem trabalho de conclusão, não tem prova, não. Acho que o que é legal é que, se vocês conseguirem, depois disso tudo, pode ser uma coisa simples, né? Mas conte uma história com base nos estudos de patentes que vocês vão fazer, né? Eu vou ficar contente de saber que vocês contaram. Se os colegas, né, de repente tiverem até, né, assim, mais animados, né, compartilhe ali debaixo de algum dos vídeos ou mesmo na nossa plataforma online, né, alguns dos achados que vocês tiveram, tá bom? Nos encontramos em próximas oportunidades, né? Fica só um especial agradecimento a todos. Tudo de bom.